Eu pretendo não me delongar, são 10h25. Essa texto é minha, sabe? É minha? Abra sua Bíblia no Salmo de número 112. Vamos ler o versículo 1 e 2, mas eu vou me prender mais ao 2. Vamos ler o 1 e 2. Como diz o pastor ali, Salmos não tem capítulo, né? Não tem salmo. Diga comigo: a felicidade daquele que teme a Deus. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que tem em seus mandamentos, tem grande prazer. Diga comigo: a sua descendência. Repita: a sua descendência será poderosa na terra. Diga comigo: a geração dos justos será abençoada. Você pode glorificar a Deus por essa palavra nessa noite? Dentre essas 8.000 promessas que alguns estudiosos dizem que tem a Bíblia, está inserida essa. A descendência daqueles que temem o Senhor será poderosa na terra, e a geração dos justos será abençoada. Meus irmãos, no final de maio, me veio uma preocupação com relação à igreja, às famílias. Orando ao Senhor, eu pedi uma direção. Havia um desejo no meu coração de... A gente faz tanta campanha, né? Tanta campanha nisso, aquilo e tal. Fizemos, inclusive, no começo do ano, 12 quintas-feiras de clamor. Enfim. E Deus nos abençoe. E havia um desejo no meu coração de fazer uma campanha da família. E nós temos falado, eu tenho orientado aqui alguns pastores, alguns obreiros, para que possa estar falando também. E quando eu me deparei com esse texto, estudando com relação à família, esse texto ressaltou aos meus olhos e invadiu meu coração. Porque se é uma das coisas, irmãos, que eu apego na Bíblia, são as promessas de Deus para a igreja. Eu vou repetir uma coisa: as promessas de Deus, elas não são para qualquer pessoa. As promessas de Deus, elas são para aqueles que servem a Deus. Eu vou repetir: a promessa de Deus não é para toda a humanidade, mas é para os salvos e remidos no sangue de Cristo. Se eu não me engano, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, diz que as promessas de Deus têm nele o sim e tem também o amém. Amém, irmãos? As promessas de Deus, elas têm nele sim e tem o amém. E quando nós lemos com relação às promessas de Deus, até mesmo porque elas são para nós, elas são condicionais, pastor José Carlos. Elas são condicionais. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. Nós fazemos a nossa parte e a parte que é nossa, irmãos, está na Bíblia. Vou mostrar aqui: se meu povo que se chama pelo meu nome
se humilhar, orar, buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa promessa é uma das promessas condicionais da Bíblia. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Os irmãos conhecem bem essa palavra. Então, irmãos, quando eu olho para a Bíblia e quando eu vejo a promessa de Deus para a minha descendência e para a minha família, isso me encanta. E hoje nós estamos num culto de ceia. É um culto onde se reúnem as famílias. Aqui tem avós, aqui tem pais, e aqui tem filhos, e aqui tem filhos dos filhos. Então nós estamos em família. Então nada melhor, irmãos, do que nós falarmos um pouquinho, até mesmo porque nós estamos no meio da família. E Deus colocou essa palavra no meu coração. E através dessa promessa eu gostaria de falar sobre um tema. O tema é, diga comigo, o poder de uma geração abençoada. Diga comigo, o poder de uma geração abençoada. O Salmo 112 faz parte dos salmos de sabedoria, juntamente com o Salmo de número 111. Ambos são salmos acrósticos, escritos segundo as letras do alfabeto hebraico. A gente vê isso lá no Salmo 119. Lá tem uns trechos, tem a letra do alfabeto. É tanto aqui, mas quando você fala do 111 e do 112, você não vê essa escrita, mas está inserido dentro do Salmo esse alfabeto hebraico, demonstrando assim ordem, plenitude e perfeição na instrução divina. O Salmo 111, quando você lê o Salmo 111, exalta quem Deus é e termina dizendo, o Salmo 111 termina dizendo assim no verso 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Então o Salmo termina falando da importância de temer a Deus. E ele inicia também o 112 falando, irmãos, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Não obedece por obrigação, não obedece por imposição, mas obedece com alegria, obedece com prazer. Quantos pode adorar ao Senhor nesta manhã? Você não está aqui por obrigação, porque você foi escalado. Você está aqui porque você tem prazer em sentar à mesa do Senhor e participar deste grande banquete. Eu não quero dizer para emocionar os irmãos, eu estou sentindo uma presença muito grande no Senhor que está aqui. Glória a Deus, porque Ele está presente neste lugar, revelando, irmãos, o que se torna o homem que teme a Deus. Em outras palavras, o Salmo 111 fala do caráter de Deus. Você vê tudo, você vai ver quando o Salmo 111 descreve o caráter daqueles que vivem sobre essa influência. Temer a Deus. Importante, irmãos, é deixar muito claro que temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é reverenciá-lo, respeitá-lo e honrá-lo. Não somente aqui na igreja, mas no ambiente de trabalho, na escola, no ambiente familiar, onde você estiver, você honra a Deus. Eu achei um negócio bem interessante. Estava com a minha esposa vindo para cá, e eu passei, irmãos, lá na escola. Estava com você na escola? Aí estava o filho da Maria da Júlia, André, minha coleguinha, cheio de gente lá.
E aí, irmãos, ele gritou: pastor, pastor! Eu falei assim, não tem nem vergonha, né? Porque tem gente que tem vergonha de dizer que é crente, né? Mas o André vai ser profeta, vai ser pregador da palavra de Deus. Menino bom, tem uma família boa, muito bem orientada. Bom, temer a Deus, irmãos, produz também independência e obediência. Temer a Deus também nos afasta do pecado. Quem teme a Deus não negocia princípios. Quando eu falo em não negociar princípios, eu me lembro de José. José passou pelo que passou, as provações que passou, foi jogado numa cisterna, irmãos, parece que Deus o tinha esquecido, mas quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, ele não negociou o princípio, ele, glória a Deus, pela obediência que ele tinha a Deus, ele não cedeu à tentação, porque ele temia ao Senhor. O que nos faz nos afastar do pecado não é ter medo de Deus, é porque nós o respeitamos, é porque nós o reverenciamos, e é porque nós honramos a Deus. Você pode adorar o Senhor nesta manhã, é porque nós honramos, respeitamos, não é porque o pastor não está vendo, não é porque os seus pais não estão vendo, não é porque ninguém está vendo, mesmo no quarto trancado, talvez diante de um computador, diante de um celular, que às vezes os pais não têm nem senha, né? Hoje se usa dois Instagram, né? Tem uma história aí, que um é para os pais dele e outros é no secreto. Mas o adolescente, o jovem, o irmão, a irmã, que teme ao Senhor, irmãos, ele não precisa esconder a senha. Glória a Deus, porque a vida dele é aberta, glória a Deus, porque você pode esconder de Deus, você pode esconder dos seus pais, dos homens, mas de Deus você não esconde. Glória a Deus. É importante, irmãos, nós temermos a Deus. Eu vou repetir nesta manhã: tema a Deus de todo o meu coração, porque tem muitas promessas para os que temem a Deus, e nunca obedece, que honra, que beneficia e que o respeita. Oh, glória a Deus, quem teme a Deus permanece fiel, mesmo quando ninguém está vendo. Eu separei aqui, irmãos, 3 pontos para nós refletir nessa manhã bem rápido. Primeiro, o temor a Deus produz um legado que sobrevive ao tempo. Meus irmãos, eu estava ontem meditando nessa palavra, minha esposa veio para Belém, e na parte da manhã eu fiquei umas 4, 5 horas pensando, meditando nessa palavra, e já olhando esse cenário aqui, olhando para esse cenário, e me veio esse pensamento que, irmãos, aqui tem avós. Quantos avós tem aqui? Levante a mão. Bastante avós, bastante avós, avós. E é tão maravilhoso, irmãos, é tão maravilhoso, quando você olha, você vê o seu filho servindo a Deus dentro da igreja. Você vê a sua filha servindo a Deus dentro da igreja. Essa filha casou, essa filha teve filhos, e os filhos estão servindo ao Senhor. Eu não sei se vocês estão compreendendo isso, mas estamos aqui, irmãos, dentro de uma descendência, dentro de uma geração. E por você ser fiel a Deus, você que foi avô, você que é avô, você que é avó, servir a Deus, irmãos, você está vendo os frutos que foi produzido, aquele sacrifício que você fez, às vezes assistindo para ir na escola dominical, às vezes assistindo para ir para o culto, você não abre mão, orando, jejuando pelos seus filhos, e hoje você é vitorioso, está vitoriosa, você que é avó, você que é mãe, você que é filho, pode levantar as mãos nessa manhã e dizer: irmão,
descendência do texto refere-se aos filhos e às gerações futuras. Porque nós somos muito imediatistas, nós pensamos só hoje. E às vezes não queremos investir e plantar por amanhã. Mas uma coisa que nós temos que fazer é plantar pelo amanhã, principalmente no seio da nossa família. O salmista nos está prometendo aqui, irmão, que todos os filhos do justo serão ricos, serão famosos, mas que a influência espiritual e moral dos pais que temem a Deus alcançará os seus descendentes. Irmãos, nós precisamos nos agarrar nessa promessa. Aleluia. Irmãos, é exercer uma influência espiritual o dia a dia dentro do nosso lar. Como é que nós procedemos com nossos cônjuges? Se nós temos oração, se os filhos nos pegam orando, jejuando e buscando a Deus, se interessado pelas coisas do Senhor, isso fala muito alto. Isso também que a geração será poderosa, a descendência será poderosa, significa que não vai ser uma geração fraca, será uma geração forte. Será uma geração forte, será uma geração de pessoas valentes, influentes e respeitadas na sociedade, lá na escola, onde você colocar a planta dos seus pés, lá na empresa que você trabalha, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: olha aí, isso é diferente de todos. Estou vendo a Fernanda, tu está aqui, Fernanda. Quantos podem glorificar a Deus pela vida da Fernanda? A Fernanda é uma guerreira, é uma vitoriosa, temos acompanhado, né, irmãos, o seu processo, né, mas ela não abre mão, não, viu? Ela não abre mão. Lá no hospital, irmãos, ela sorri desse mesmo jeito. As mãos que visitaram, Deus abençoe a sua vida, filho. Você é mais do que vencedor, como diz a Bíblia. Então, irmãos, aqui fala, é a mesma palavra usada para guerreiros valentes, valorosos. A ideia é que os filhos de quem anda com Deus terão uma herança espiritual capaz de fortalecer outras pessoas. O mundo mede o sucesso pelo que as pessoas costumam ter. É a casa, é o carro. Deus, porém, mede o sucesso pelo que temos deixado, vamos deixar na vida das pessoas. Aqui se fala de legado. Herança é o que você deixa para as pessoas: carro, terreno, fazenda, dinheiro do banco. Isso se fala de herança, mas legado, irmãos, é o que você deixa na vida das pessoas. É o seu testemunho. Fala tão alto. Teu testemunho, irmãos, dentro de um lar, dentro de uma casa, fala muito alto. Os filhos podem até esquecer de muitas palavras que você falou, mas o teu testemunho, irmãos, ele jamais vão esquecer. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, vou abrir um parênteses aqui. Eu vou falar, porque nós estamos no culto de ceia. Eu fiz um curso, alguns anos atrás, pelo Instituto de Pesquisa Cristã, pastor Reinaldo Novato, que era o presidente. É o ICP. Quem era o ICP? ICP. Eu fiz um curso lá. E que curso que foi esse? Homossexualismo. O curso sobre homossexualismo. E ali, irmãos, tinha muito ex-travesti, ex-homossexual, lésbica, enfim. Estava cheio. E o que me marcou foi quando eles foram dar o seu testemunho. Por que eles se tornaram homossexuais? É claro que existe exceção. Sabe qual foi o testemunho deles? A convivência do lar. O lar, meu lar não era um lar nutridor. O meu lar era um lar tóxico. Era um lar de
que vivia se degladiando. Irmãos, isso me chamou a atenção. Aí, sabe o que eles diziam? Por que eu vou casar com o sexo oposto para viver o que eu estou vivendo aqui nessa casa? Eu preciso falar isso. Por que eu vou casar com o sexo oposto? Irmãos, isso é muito sério. É claro que existem as exceções. Nós não adotamos e não concordamos com esse tipo de prática. Nós amamos essas pessoas. Amamos essas pessoas. Mas, irmãos, tome cuidado com o seu lar. Aleluia! O que você está plantando dentro da tua casa? Se você é uma pessoa que teme a Deus, que respeita a Deus, que honra a Deus, irmãos, a tua geração, a tua descendência será abençoada na terra. Eu vou repetir: a tua descendência, adolescente, jovem, será abençoada na terra. Irmãos, isso aqui é coisa de exata, isso aqui é matemática, não tem como dar errado. Segundo lugar, o temor a Deus transforma as famílias em referências de bênção para a geração futura. O texto diz: a geração dos justos será abençoada. Quem são os justos? É aqueles que foram justificados pela fé e que têm paz com Deus. Porque os que foram justificados pela fé têm paz com Deus. E se tem paz com Deus, tem paz com os homens. Você pode glorificar a Deus porque você foi justificado. A expressão, irmãos, desde o Antigo Testamento, da palavra abençoada, aponta para o favor de Deus, porque é Deus que abençoa. Eu vou repetir: quem abençoa Deus? Quem tem bênçãos sob medida para dar-nos é Deus. Eu disse: é Deus. Deus tem bênçãos que sobeja para a minha vida, para as nossas vidas e para a nossa família. Aponta para a proteção, provisão, paz, direção e prosperidade espiritual. O texto também nos ensina que Deus tem prazer em derramar seu favor sobre as famílias daqueles que vivem em retidão diante de Deus. Quando Deus chegou a Abraão, Deus podia falar muitas coisas para Abraão, mas Deus se dirigiu a Abraão dizendo: em ti serão abençoadas todas. Eu estou tendo essa promessa. Quantos estão tendo essa promessa? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Irmãos, eu não quero menos do que isso para minha família. Eu não quero menos do que isso para você, para mim, para nós. Não, irmãos, a família do justo será abençoada. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Está claro, irmãos, que o plano de Deus sempre envolve gerações e descendência. É por isso, irmãos, que o diabo, o nosso arqui-inimigo, ele não descansa, ele não dá trégua, ele trabalha mesmo quando você está dormindo, para desestruturar e destruir as famílias, porque sabe que as famílias saudáveis produzem uma geração forte. Famílias saudáveis produzem uma geração forte. E Deus não quer isso. Deus não quer menos do que isso para mim e nem para você. Costumo dizer, se quisermos ter uma sociedade forte, uma família forte, irmãos, precisamos ter famílias fortes.
Não tem como você ter igrejas fortes, sociedade forte, se as famílias não são fortes. Vocês estão me entendendo, irmão? Amém? Não despreze o que eu vou dizer. Sem que você perceba, Deus está começando através de você uma nova história para toda a sua descendência. Não abra mão de orar pelo seu filho. Não abra mão de orar pela sua família. Não abra mão de chorar aos pés de Jesus pelos seus filhos, sua família e pela sua descendência. Deus quer o melhor para nós. Deus quer o melhor para a nossa família. Deus quer nos fazer prósperos. Se próximo não é pecado, pecado é colocar o coração na prosperidade. Ser próximo é pecado. Ter um carro do ano é pecado. Ter uma casa no Morumbi não é pecado. Ter um apartamento de 150 metros quadrados não é pecado. O que não podemos é colocar o coração. A Bíblia diz que nós comeríamos, promessa, o melhor dessa terra. O melhor dessa terra não é para o ímpio. O melhor dessa terra não abra mão dessa promessa. Deus quer bênçãos. Deus abençoa o seu comércio. Deus abençoa o seu negócio. Deus abençoa o seu casamento. Deus abençoa os seus filhos. Pastor, eu estou afastado, mas você está de joelho. Ele vai voltar. Ele vai casar. Ele vai ter filhos. E vai ter uma geração abençoada. Porque a Bíblia quer que eu diz. Eu estou dizendo. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Não abra mão disso. A geração dos justos, daqueles que temem ao Senhor, será poderosa. Será uma geração forte. Quando nós olhamos Timóteo, Paulo viu em Timóteo graça. Era jovem. Paulo chega a dizer que ninguém despreza a tua mocidade. Mas quando Paulo olha para Timóteo, diz: você tem uma história, você herdou legado. Começou pela tua avó Lloyd. Irmãos, Lloyd não sabia que Timóteo escreveu uma epístola da Bíblia que atravessaria gerações e que chegou até nós. Paulo diz: Timóteo, o que você é hoje tem passou pela tua avó hoje. O legado dela, sua mãe lhe separou. O que você hoje foi a descendência do que trouxe até aqui. A tua avó não temia Deus, era uma mulher de fé. A tua mãe Eunice temia Deus, era uma mulher de fé. E hoje você está aqui. Mas você não sabe o que vai acontecer com o teu filho. Aleluia! Mamãe hoje não existe. Mamãe hoje está na glória. Mas eu me lembro, irmãos, que a minha mãe teve uma avó Lloyd. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A nossa Olga, que morava no Mandaqui, perto de Santana. Quantas vezes eu vi essa mulher evangelizando a minha mãe, transmitindo legado para ela. Ela se tornou até parente nossa, eu acho chamada de tia Olga. Ela evangelizou a minha mãe. Ela tinha uma família muito bem estruturada. E da minha mãe,
mas foi uma irmãnice. Trouxe um legado para os filhos, que impactou a minha tia Carmela. Irmãos, hoje, se for contar, tem umas 100 e poucas pessoas da minha família. Minha mãe foi a primeira que recebeu Jesus como Salvador. Oh glória! Oh glória! O que você faz hoje, irmão, você não entende o que vai acontecer. A minha mãe não me viu, eu ser pastor setorial, me vi dirigir congregação, eu pastoreei minha mãe. Pastoreei minha mãe. Uma mulher de oração. Uma mulher que apresentava tudo no mas tinha muito de Deus, minha mãe. Inclusive foi uma dirigente de oração. Muito de Deus, minha mãe. Muito de Deus. Está aqui meus filhos, o André. Ela tinha um carinho muito grande também, um amor muito grande. Minha esposa e meus filhos. Eu só me lembro das quartas-feiras, eu ia para a sede, 4 horas da tarde, ligar, meu filho, passa aqui. A mamãe vai fazer uma comidinha para você. E que comida, pensa numa velha enjoada. Tem que ser melhor frango, melhor carne. Se tivesse carne errada, teria que voltar no açougueiro e trocar a carne. Eu tinha até medo quando ela pedia para comprar as coisas para ela. Mas ela fazia isso porque era coisa dela. Mas eu louvo a Deus pela minha mãe. Aleluia. Transmitir para os meus filhos. Todos os meus filhos servem ao Senhor. Meus filhos têm transmitido para os meus netos. E daqui a pouco os bisnetos, daqui a pouco eu tataraneto. Quando eu sento com o meu pastor, cadê o pastor, seu pai dele? Está aqui. Vamos, o pai. Ele está terça-feira em Belém. Como é gostoso ouvir o nosso decano, pastor José Wélio de Bezerra da Costa, sentadinho, para ficar de pé. Mas você olha para ele, irmão, você vê um transmissor de legado. Tem neto, tem tataraneto, todos servindo ao Senhor. Todos servindo ao Senhor. Vale a pena, irmão, ser fiel a Deus. Não negligencia. Não, irmãos. Não deixe seus filhos olharem para você e dizer: meu pai está fraco, meu pai. Não. Quando teus filhos olharem para você, como dizendo: está minha mãe é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, meu pai é um homem de Deus, um homem de oração, é um homem fiel, que serve a Deus, um homem de fé. Oh, glória! Fala, Deus, que aleluia! Terceiro e último lugar, mas o temor a Deus cria uma herança que o dinheiro. A nossa sociedade, irmãos, ela se preocupa muito, nós como pais, se preocupa muito em deixar bens, casas, tanta coisa para os filhos. Se esforçamos para que eles se formem, né? Eu estou até orgulhoso da minha netinha, ela deve estar no cultinho. Ontem de manhã, um filho me ligou de vídeo. Ele disse: pai, a Lívia ganhou medalha de ouro. Teve um concurso de o quê? Maratona de ortografia, né? E era para escrever 200 palavras. E ela foi em primeiro lugar. Ganhou medalha de ouro. Quem que puxou? Vocês dão risada? Coisa é séria. Falando de legado, né? Inteligência do estamos encerrando. A Bíblia, irmãos, ela valoriza algo superior, além dos bens que podemos deixar para os filhos. Ela valoriza, irmãos,
que nós levamos os nossos filhos a conhecer quem é Deus, a ter experiência com Deus. Irmãos, isso é muito importante. Pergunta ao seu filho, pergunta: ô filho, você já tem filho? Você já teve uma experiência com Deus? Porque são essas experiências, irmãos, que vai segurá-los na casa de Deus. Leve seus filhos a uma experiência com Deus, a ter intimidade com Deus. Você pode dizer amém por isso? Olha o que diz Provérbios, caminhando para esse alimento. 27. O justo anda em integridade. Felizes os filhos que seguem os seus passos. Diga comigo: o justo anda em integridade. Felizes os filhos, mais forte, felizes os filhos que seguem os seus passos. Os irmãos percebem, irmãos, que o texto não diz o justo que fala, o justo que ensina? Não, porque falar e ensinar é até fácil. Agora, os filhos querem ver nós andarmos em integridade. É quando você anda em integridade que o legado é transmitido. Vocês não estão entendendo o que Deus está falando aqui nessa manhã? Vocês estão num culto de ceia, um culto da família, irmãos. Que bom, irmãos, é saber que Deus se interessa por mim, que Deus se interessa por você, que Deus quer o melhor para você. Você pode dizer amém por isso? Vamos encerrar. Uma geração poderosa não nasce do acaso. Você grava bem essa frase para a gente encerrar. Uma geração poderosa não nasce do acaso. Nasce quando alguém decide temer a Deus de todo o coração. Que Deus te abençoe. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que em seus mandamentos tem grande graça. Passe então para receber. Diga comigo: a minha descendência será poderosa na terra. Diz que a geração, os que foram justificados, será abençoada. Glorifique a Deus dessa manhã. Diga comigo: Deus tem melhor essa terra para mim, para minha família, para minha descendência e para minha geração. Diga comigo: diga eu.